Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Bom dia a todos os irmãos, Shalom. Estamos ao vivo para mais uma live, para mais um estudo. Deixa eu só conferir aqui se o som está saindo tudo ok. Mais uma live, mais um estudo. Tá ok, tá tudo ok, graças ao Pai. E nesse estudo, irmãos, a gente vai finalizar aqui o livro de Isaías, tá ok? Bom dia, filha. Show de bola. Eu dei uma olhada aqui no celular aqui agora. Beleza, obrigado aí por avisar. E hoje a gente vai finalizar o livro de Isaías, tá ok? Eu achei que eu já tinha finalizado esse estudo, mas aí a gente ficou a semana passada sem estudo, né? Então eu acabei me perdendo aí no meio desse processo. Semana passada não teve estudo, né? Eu deixei um recado no canal, que era por um motivo nobre, né? E bom, que graças ao Pai as portas se abriram para a gente e eu arrumei um trabalho. Estou aí em vias de finalizar o processo, né, de contratação para começar a trabalhar, graças ao Pai. A gente vai seguir a vida aí com dignidade mais uma vez, tá ok? Então, dados os recados, avisados os motivos, pegue sua Bíblia, Isaías capítulo 62, a gente vai falar assim: por amor de Sião, eu não me manterei calmo, e por amor de Jerusalém, eu não irei descansar, até que a sua justiça resplandeça como a aurora, e a sua salvação como uma tocha que arde. E os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. E tu serás chamado por um novo nome, o qual a boca do Eterno pronunciará. Tu também serás uma coroa de glória na mão do Eterno, e um diadema real nas mãos do teu Adonai. Tu não serás mais chamado abandonada, nem tua terra será nunca mais chamada desolada. Contudo, tu serás chamada Refzibá, e tua terra Beulá. Porque o Eterno se deleita em ti, e tua terra terá marido. Porque como um homem jovem casa-se com uma virgem, deste modo teus filhos casarão contigo. E como o noivo, no dia do casamento, regozija-se com a noiva, deste modo teu Adonai se regozijará contigo. Eu tenho posto sentinelas sobre os teus muros, ó Jerusalém, os quais nunca se manteram ou se manterão descuidados. Nem de dia nem de noite, vós que fazeis menção do Eterno,
não conserveis silêncio, e não lhe deem repouso, até ele estabelecer e até ele tornar Jerusalém um louvor na terra. O Eterno tem jurado, tem prometido, por sua mão direita e pelo braço de sua força, certamente eu não darei mais teu milho para ser alimento a teus inimigos. E os filhos dos estrangeiros não beberão teu vinho, o qual tu tens produzido com esforço. Shalom, meu irmão, bom dia, tudo bem? Obrigado pela presença aí. Pega a Bíblia, João, vamos acompanhar aí, estamos no início aqui, ó, versículo 9. Obrigado pela presença, tá ok? Mas aqueles que eu tenho ajuntado o comerão e louvarão ao Eterno, e aqueles que o têm trazido beberão juntamente dentro dos átrios da minha santidade. Passai, passai os portões, preparai vós o caminho do povo, construí a estrada, ajuntai e lançai fora as pedras, erguei uma bandeira para o povo. Eis que o Eterno tem proclamado até o fim do mundo. Dizei à filha de Sião, eis que a tua salvação vem. Eis que a sua recompensa está com ele, e a sua obra perante ele. E eles os chamarão o povo santo, os redimidos do Eterno. E tu serás chamada, procurada, uma cidade não desamparada. No capítulo 63 diz assim: quem é este que vem de Edom, de Bozra, com vestes tingidas? Este que é glorioso no seu vestuário, avançando na grandeza da sua força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por conseguinte, és tu vermelho em teu vestuário, e tuas vestes como aquele que pisa no lagar. E aqui está falando provavelmente de Yeshua, né? E eu tenho pisado o lagar sozinho, e dentre o povo não houve ninguém comigo. Porque eu irei pisá-los em minha ira e esmagá-los em minha fúria. E o sangue deles será salpicado sobre minhas vestes, e eu mancharei todo o meu traje. Porque o dia da vingança está em meu coração, e o ano de meus redimidos é chegado. Aqui fala do fim dos tempos. E eu olhei e não havia ninguém para ajudar. E eu me admirei que não houvesse ninguém para suster. Portanto, meu próprio braço trouxe-me salvação, e minha fúria que me susteve. E eu irei pisar o povo em minha ira, e os tornarei bêbados de minha fúria. E eu derrubarei a força deles em direção à terra. Eu irei mencionar as misericórdias do Eterno e os louvores do Eterno, de acordo com tudo que o Eterno tem dispensado sobre nós, e a grande bondade para com a casa de Israel, ao qual ele tem concedido sobre eles, de acordo com a sua misericórdia, e de acordo com a multidão das suas misericórdias. Porque ele disse, certamente, eles são meu povo, filhos que não mentirão. Por isso ele foi o salvador deles. E em toda a aflição deles ele foi afligido, e o anjo de sua presença os salvou. No seu amor e na sua piedade, ele os redimiu. E ele os susteve e os carregou todos os dias, desde a antiguidade. Eles, porém, se rebelaram e importunaram seu espírito, seu santo espírito. Portanto, ele tornou-se seu inimigo, e ele lutou contra eles. E então ele se lembrou dos dias dos tempos antigos, Moisés e o povo dele, dizendo: onde está aquele que os sacou do mar, com o pastor de seu rebanho? Onde está aquele que colocou o seu Santo Espírito dentro dele, que os guiou por meio da mão direita de Moisés, com o seu glorioso braço, dividindo as águas diante deles, para fazer a si mesmo
um nome eterno, que os guiou através da profundidade, como um cavalo no deserto, para que eles não viessem tropeçar? Da mesma forma que um animal quadrúpede desce ao vale, o Espírito do Eterno os fez descansar. E então tu guiaste teu povo para fazer a ti mesmo um glorioso nome. Olha para baixo desde o céu e observa desde a habitação da tua santidade e da tua glória. Onde está o teu zelo e tua força, a comoção de tuas entranhas e tuas misericórdias para comigo? Estão elas recolhidas? Sem dúvida, tu és nosso Pai, embora Abraão não saiba a nosso respeito, e Israel não nos reconheça. Tu, ó Eterno, és nosso Pai, nosso Redentor, teu nome é desde a eternidade. Ó Eterno, por que tu não os tens feito desviar dos teus caminhos e endureceste o nosso coração para com o teu temor? Retorna por amor de teus servos as tribos da tua herança. O povo da tua santidade a tem possuído, porém, por um curto período de tempo, nossos adversários têm pisoteado o teu santuário. Nós somos teus. Tu nunca intentaste governá-los. Eles não foram chamados pelo teu nome. Então, aqui mostra claramente que o Todo-Poderoso, assim como ele fez com o Faraó, ele faz com todos os que habitam a terra. Ele também endurece o coração dessas pessoas. Muitas das vezes, até mesmo do nosso coração, meus irmãos. Para que assim a gente consiga achá-lo. E aí, nesse momento que a gente acha ele, e a gente se arrepende, pede o perdão e aceita a Yeshua, né, como nosso único, suficiente Salvador, aí sim o nosso coração é quebrantado. E não mais ele endurece, mas sim ele nos testa diariamente. Isso é magnífico. No capítulo 64 diz assim: ó que tu violentamente rasgasses os céus, que descesses para que os montes pudessem se derreter diante da tua presença. Como quando o fogo derretedor queima, o fogo fez as águas ferverem, para fazer o teu nome conhecido aos teus adversários, para que as nações possam tremer a tua presença. Quando tu fizestes coisas extremas, as quais nós não esperávamos, tu descestes. Os montes se derreteram diante da tua presença. Porque desde o início do mundo, homens não têm ouvido, nem percebido pelo ouvido, nem tem o olho visto, ó Adonai, além de ti, o que ele tem preparado para aqueles que esperam por ele? Tu te encontras com aquele que se regozija e opera a justiça, aquele que se lembra de ti em teus caminhos. Eis que tu estás furioso, porque nós temos pecado. Nós pecamos, né, e nos pecados temos estado longo tempo, e poderemos ser salvos. Todos nós, porém, somos como uma coisa impura, e todas as nossas justiças são como trapos imundos, e todos nós iremos murchar como uma folha. E nossa iniquidade, como o vento, nos tem arrastado. E não há ninguém que invoque o teu nome, que comova a si mesmo a agarrar-se a ti, porque tu tens escondido a tua face de nós e nos tem consumido por causa de nossas iniquidades. Agora, porém, ó Eterno, tu és nosso Pai. Nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e nós somos todos o trabalho de tua mão. Não estejas furioso excessivamente, ó Eterno, nem lembres iniquidade para sempre. Observa, veja, nós te suplicamos, nós somos todos teu povo. Tuas santas cidades estão em um deserto. Estão desoladas. Sião está um deserto. Jerusalém uma desolação. Nossa santa
e nossa linda casa, onde nossos pais te louvaram, está completamente consumida pelo fogo e todas as nossas coisas agradáveis estão devastadas. Irás tu ficar insensível diante dessas coisas, ó Eterno? Manter-te-ás calado e afligir-nos-ás excessivamente? Aqui uma grande súplica, né? Aqui mostra claramente, assim como fala no livro de Daniel, a desolação já está desde aquele tempo. Então a gente já está vivendo essa desolação. Porém, essa profecia, né, da desolação, da abominação desoladora, né, que virá no fim, que fala do profeta, ela também se dará no fim. Tá ok, meus irmãos? E se dará durante o reinado do anticristo. Aqui está se tratando de um período antigo, então a gente pode falar que essa profecia ela tem tanto validade para o passado como também um prelúdio para o futuro, né? Para o final das coisas. Isso é muito interessante. No capítulo 65 diz assim: Eu sou buscado daqueles que não perguntaram por mim, e sou achado daqueles que não me buscaram. Eu disse: eis-me aqui, para uma nação que não invoca o meu nome. E eu tenho estendido as minhas mãos todo dia para um povo rebelde, e aqui ele está falando do povo de Israel, o qual anda em um caminho que não era bom, após seus próprios pensamentos, um povo que me provoca ira continuamente, inclusive até os dias de hoje, né, meus irmãos? Diante da minha face, que sacrifica em jardins e queima incenso sobre altares de tijolo. E aqui são aqueles cultos, né? Tanto a Moloque, a Baal, enfim, a Astarote, a Ísis, né? Todo a Diana, como eles falam, né? Diana dos Efésios, aqui todo o paganismo, né? Que permanecem entre as sepulturas e alojam-se dentro dos jazigos, que comem carne de porco e caldo de abomináveis coisas está dentro de suas vasilhas. Que diz: retira-te, não te aproximes de mim, porquanto eu sou mais santo do que tu. Eles são uma fumaça em meu nariz, um fogo que queima todo dia. Aqui a gente vai estar vendo uma coisa muito interessante, meus irmãos, que eles usavam essa carne de porco ali nos seus rituais, tá ok? E a gente sabe que a carne de porco, né, que o porco ele é um animal impuro segundo a Torá, tá ok? Porém, lá para frente, quando a gente estiver fazendo estudo de Atos, que inclusive vai ser o próximo livro que a gente vai tratar aqui no canal, nos estudos, a gente vai ver, meus irmãos, que por mais que ele seja impuro, fica a cargo da tua consciência aceitar e comer ou não aceitar e não comer, tá ok? Porque toda criação, ela é santa e própria para o consumo. Paulo fala isso, tá ok? O Messias também deixa a entender essa questão. E o pecado ali de você comer essa carne de porco tá em você aceitar que ela é impura e mesmo assim você comer. Ou de você achar que ela não é impura e mesmo assim não comer. Então, se você acha que ela é impura, não coma. Ou se você acha que ela é boa, coma. Tá ok? Eis o X da questão. Eu tenho um estudo no canal completo sobre essa parte da carne impura, né? Eu trato sobre esse assunto. Então, irmão, dá uma olhada na playlist do canal aí. Eu destrincho bastante o tema, tá ok? Um estudo bem completinho. Mas se o irmão, assim como eu, olha e vê que está escrito lá que ela é uma carne impura para o consumo e não queira comer, então pode fazer, não tem problema, não coma. E a gente aqui em casa, a gente comia, a gente parou de comer, tá ok? Então a gente não quer brincar aí com a salvação, tá ok, meus irmãos?
E eis que isto é escrito perante mim, e eu não ficarei calado. Porém, eu irei retribuir precisamente, retribuir em seu próprio seio. Vossas iniquidades e as iniquidades de vossos pais juntamente, diz o Eterno, os quais têm queimado incenso sobre os montes e me blasfemado sobre as colinas. Portanto, eu retribuirei sobre obras passadas em seu próprio seio. Assim diz o Eterno, como quando vinho novo é encontrado no cacho de uvas e alguém diz, não destrua para uma bênção, ele existe. Assim farei eu por amor de meus servos, para que eu não possa destruí-los todos. E eu produzirei uma descendência proveniente de Jacó e proveniente de Judá. E meu eleito a herdará. E o herdeiro dos meus montes, olha só que legal. E o meu eleito a herdará, e meus servos habitarão lá. E Saron será um aprisco de rebanhos, e o vale de Acor um lugar para os rebanhos reclinarem-se nele. Para meu povo que me tem buscado. Vós, porém, sois aqueles que abandonaram o Eterno. Né, irmão? Não come, né? A gente também não come, paramos de comer aí já faz um tempinho já. E nada contra quem come, né? Mas cada um tem a sua maneira de conduzir a vida, né? E a sua salvação, né? Eu dou os dois parâmetros, né? Se o irmão quiser comer, acredite que ela não é impura, e ela não será. Porém, se o irmão achar que ela é impura, não coma, porque se comer vai estar pecando. E quando a gente tiver o estudo de Atos aí, vai ter uma passagem lá que mostra claramente esse detalhe. Continuando. Portanto, eu vos irei numerar para a espada, e entregar-vos-ei todos para a matança, porque quando eu chamei, vós não respondestes, quando eu falei, vós não ouvistes. Porém, fizestes mal perante os meus olhos, e escolhestes aquilo em que eu não tenho prazer. Portanto, assim diz o Eterno Elohim, eis que meus servos comerão, porém, vós estareis famintos. Eis que meus servos beberão, mas vós estareis sedentos. Eis que meus servos regozijar-se-ão, entretanto, vós sereis envergonhados. E eis que meus servos cantarão pela alegria de coração, porém vós chorareis pela tristeza de coração, e gemereis por aborrecimento de espírito. E vós deixareis vosso nome por uma maldição aos meus escolhidos, porque o Eterno te matará e chamará os servos dele por outro nome, no qual aquele que abençoa a si mesmo na terra, abençoará a si mesmo no Adonai da verdade. E aquele que jura na terra, jurará pelo Adonai da verdade, porque os problemas passados são esquecidos, e porque eles estão escondidos de meus olhos. Portanto, eis que eu crio novos céus e nova terra, e a anterior não será lembrada, e nem virá à mente. Então aqui mostra claramente que essa terra deixará de existir, novos céus e nova terra. Isso quer dizer o quê? Um novo planeta, uma nova habitação. A Jerusalém celeste, ela vem dos céus, irmãos. Tem muitos pastores aí, muitas denominações que apregoam esse versículo totalmente errado. Eles apregoam que esse versículo diz que essa terra será renovada. Porém, irmãos, carne e sangue não entrarão no reino dos céus. Não tem como essa terra caída que pertence ao Satã ser a morada futura dos santos e redimidos. Ok? Porquanto eis que eu crio, essa palavra crio vem do verbo criar, barak. Criar, ele criou, é um novo. Tá ok?
Inclusive no canal tem um estudo aí onde mostra esse significado dessa palavra, né? Gênesis, né? Bereshit. Ele criou, trouxe à existência do nada algo, tá ok? Então criou novos céus e nova terra, e a anterior não será lembrada. Então anterior o quê? Essa não será lembrada, então deixará de existir, inclusive na nossa mente, tá ok? Porém, sejais felizes e regozijai-vos para sempre naquilo que eu crio. Porquanto, eis que eu crio para Jerusalém um júbilo, e para o seu povo uma alegria. E eu regozijarei em Jerusalém, e me alegrarei em meu povo. E a voz do choro não será mais nela ouvida, nem a voz do clamor. Não haverá mais naquele lugar um bebê de dias, nem um homem velho que não tenha completado os seus dias, porque a criança morrerá com 100 anos de idade. Todavia, o pecador, tendo 100 anos de idade, estará sob maldição. Olha que sinistro. E eles eles construirão casas e nelas habitarão, e eles plantarão vinhas e comerão dos seus frutos. E eles não construirão e outro habitará. E eles não plantarão e outro comerá. Porque só um minutinho, meus irmãos. Tá tocando o telefone aqui. Só um minutinho. Perdão aí aos irmãos. Uma ligação no meio da live. Continuando. Onde eu parei? Tá. E eles não plantarão e outro comerá. Porque como os dias de uma árvore são os dias do meu povo, e meu eleito desfrutará longamente do trabalho de suas mãos, eles não irão trabalhar em vão, nem produzirão para a aflição, porque eles são a semente do abençoado do Eterno, e a sua descendência com eles. Então aqui será uma nova vida, né, meus irmãos? Uma nova vida. Aqui ninguém será escravizado. Você plantará e você comerá, você construirá e você habitará nela. Não haverá tristeza, nem nada de ruim que existe aqui nesse mundo caído. E isto acontecerá que antes deles chamarem, eu irei responder. E enquanto eles estiverem ainda falando, eu ouvirei. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e pó será a comida da serpente. E eles não ferirão, nem farão destruição em todo o meu santo monte, diz o Eterno. Olha só, isso aqui é magnífico, meus irmãos. Então, os animais, eles retornarão ao seu estado natural. Pois antes da queda, se os irmãos não sabiam, antes da queda, né, de Adão e Eva, os animais não eram como são nos dias de hoje. Ok? É, exatamente, meu irmão. Amém. Os animais, eles eram dóceis. Eles não comiam carne. Tá ok? Porém, depois da queda, houve uma maldição para cada ser. Para a mulher, a dor do parto, né? E a submissão do seu prazer para o seu marido. Mesmo que a gente não vê isso nos dias de hoje, né? Com o movimento feminista, só piorou isso aí. E para o homem, o enfado do trabalho com a terra, né? Os seus dias serão de trabalho árduo, e da terra tirarás o seu sustento. E dos animais foram se tornarem bestas feras, né? Bom, no capítulo 66 diz assim: assim diz o Eterno, o céu é meu trono e a terra é meu escabelo.
Onde está a casa que vos edificastes para mim? E onde está o lugar do meu descanso? Porque todas essas coisas tem feito a minha mão, e todas aquelas coisas vieram a existir, diz o Eterno. Todavia, para este homem eu olharei precisamente, para aquele que é pobre e de um espírito humilde, e treme diante da minha palavra. Então, olha só, a atenção do pai, ele vai se voltar para esse tipo de pessoa, que é pobre, né, que é humilde, né? E de um espírito humilde. Então, quer dizer, não é só pobre de dinheiro, meus irmãos, de situação financeira, não. É de espírito, porque o homem humilde de espírito, ele é um homem simples, ele não tem maldade, malícia para com ninguém. Ele ama o seu próximo. Ou pelo menos ele vai tentar. E também temente a palavra, temente ao Todo-Poderoso. Não adianta a gente ler isso aqui se a gente não acreditar que ele vai colocar a mão pesada em cima da gente. Então a gente tem que estar sempre atento com isso. E tementes ao Pai, principalmente. O que mata um boi é como se ele assassinasse um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro, como se ele cortasse o pescoço de um cão. Aquele que oferece uma oblação, como se ele oferecesse o sangue do porco. Aquele que queima incenso, como se ele glorificasse um ídolo. Sim, eles têm escolhido os seus próprios caminhos, e suas almas têm prazer nas abominações deles. Eu também escolherei as suas ilusões, e trarei os seus temores sobre eles, porque quando eu chamei, ninguém respondeu. Quando falei, eles não ouviram, porém, fizeram o mal perante os meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tive prazer. Ouvi a palavra do Eterno, vós que tremeis da sua palavra. Vossos irmãos que te odeiam, ou que te odiaram, que te expulsaram por amor do meu nome, disseram: deixa o Eterno ser glorificado. Ele, porém, surgirá para a vossa alegria, e eles serão envergonhados. Uma voz de uma ruidosa insurreição desde a cidade. Uma voz desde o templo, uma voz do Eterno que executa retribuição aos seus inimigos. Então, meus irmãos, deixe tudo a cargo do Pai. Façamos a nossa parte. Ok? O resto, ele vai tomar conta. E antes que ela entrasse em trabalho de parto, ela deu à luz. E antes que a dor lhe sobreviesse, ela deu à luz um menino. Quem tem ouvido tal coisa? Quem tem visto tais coisas? Será a terra feita para produzir em um dia? Ou nascerá uma nação? Porque assim que Sião entrou em trabalho de parto, ela deu à luz os seus filhos. Trarei eu até o parto e não farei nascer? Diz o Eterno. Farei eu dar à luz e fecharei o útero? Diz teu Adonai. Regozijai-vos com Jerusalém e sejais felizes com ela, todos vós que a chamais, ou que a amais. Regozijai-vos com ela por causa da alegria, todos vós que pranteastes por ela, para que vós possais mamar e ser satisfeitos pelos seios das suas consolações, para que vós possais sugar o leite e ser deleitados com a abundância da glória dela. Aleluia. Porque assim diz o Eterno, eis que eu irei estender sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como um córrego a fluir. Então vós haveis de mamar, e vós sereis carregados nos braços, e sobre os joelhos dela sereis embalados alegremente. Como aquele cuja mãe consola, assim eu vos consolarei,
e vós sereis consolados em Jerusalém. E quando vós virdes isto, o vosso coração rejubilará, e vossos ossos reverdecerão como uma pastagem, e a mão do Eterno se manifestará aos seus servos, e a sua indignação sobre os seus inimigos. Porquanto eis que o Eterno virá com fogo, e com suas carruagens como um redemoinho, para executar a sua ira com fúria e a repreensão dele com chamas de fogo. Porque pelo fogo e pela espada o Eterno pleiteará com toda a carne, e os mortos pelo Eterno serão muitos. Aqueles que se santificam e se purificam nos jardins, atrás de alguma árvore, no meio, comendo carne de porco e a abominação, e o camundongo serão consumidos juntamente, diz o Eterno. Então aqui, meus irmãos, mais uma vez mostra a questão da carne do porco. Porque eu conheço as suas obras e seus pensamentos, e virá o dia em que eu reunirei todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. E eu colocarei um sinal entre eles, e enviarei aqueles que deles escaparam às nações, para Tarsis, Pul e Lud, que entesam o arco, para Tubal e Javã, para as ilhas bem de longe, que não têm ouvido minha fama, nem têm visto minha glória. E eles anunciarão a minha glória entre os gentios. E é o que a gente vê nos dias de hoje. As mais longínquas ilhas, países, a palavra já chegou lá, meus irmãos. A própria internet ajudou muito nessa divulgação. Então, quando o Pai determina, até o inimigo trabalha para cumprir essa determinação. Porque a internet a gente sabe que é do capiroto, que é coisa do maligno. Isso destrói famílias, pessoas, jovens, casamentos. E é usada para que a palavra seja levada. Então, quando o Pai determina, até mesmo o Satã trabalha para fazer a obra dele. Ok, meus irmãos? E eles trarão todos os seus irmãos para uma oferta ao Eterno, proveniente de todas as nações, sobre cavalos e em carruagens, e em liteiras e sobre mulas e sobre dromedários, para o meu santo monte Jerusalém, diz o Eterno. Como os filhos de Israel trazem uma oferta em um vaso limpo à casa do Eterno. E eu também tomarei deles para sacerdotes e para levitas, diz o Todo-Poderoso. Porque como os novos céus e a nova terra, os quais eu farei, permanecerão perante mim, diz o Eterno. Desta forma, vossa semente e o vosso nome permanecerão. E acontecerá que desde uma lua nova a outra, e desde um Shabat ao outro, toda a carne virá para adorar perante mim, diz o Todo-Poderoso. E eles sairão e verão os cadáveres dos homens que têm transgredido contra mim, porque o verme deles não morrerá, nem o fogo que os queima será apagado. E eles serão uma repugnância para toda a carne. Então aqui a gente vê dois dados interessantes. Um é que aonde se marca o tempo é a questão da lua nova, de uma lua nova a outra, quer dizer, de um mês a outro, né? É onde se inicia aí cada mês, com a lua nova. E a questão daqueles que morreram, né? Tiveram uma segunda morte aí. Nem o fogo, né, se apagará e o verme não morrerá. Então vai ser um negócio inimaginável, meus irmãos. E eles serão uma repugnância para toda a carne. Isso é
Um pesado, pesadíssimo. Então é isso, meus irmãos, acabamos aqui. Mais um livro, mais um estudo magnífico. Profeta Isaías. Eu costumo dizer que ele é o profeta que mais me agrada, assim. É o meu profeta predileto. É um livro magnífico. Toda a Bíblia, né, é magnífica, mas eu gosto muito do profeta Isaías. Eu acho ele muito, muito bom. Muita coisa interessante você aprende com ele. E finalizamos, graças ao Pai, esse estudo. Espero que ajude os irmãos a compreender um pouco mais desse livro, da Bíblia. Só peço para que os irmãos, se gostou, deixe o like, para que o YouTube consiga aí recomendar os nossos estudos e assim a palavra venha a ser divulgada. Se você não é inscrito no canal e quiser se inscrever, fica à vontade, tá ok? E se possível, compartilhe os estudos. Ajude aí na divulgação do canal, que é muito importante, tá ok? Que a palavra do Pai sempre seja divulgada. É tudo para a glória dele. Tá ok, meus irmãos? Então, um abraço, uma excelente semana para vocês. Que o Pai abençoe a sua vida, a sua família e o seu lar e o seu trabalho. Tá ok, irmãos? Um abraço, fiquem todos na paz e até o próximo estudo.
de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua,